Fala, família Desascope, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui mais uma quarta-feira, ou seja lá o dia que você está assistindo esse vídeo, para mais um Lab, para mais um Lendo a Bíblia, onde nós estamos estudando a Palavra de Deus profundamente. Gente, estou muito feliz de mais uma vez ter essa honra de ministrar essa aula para vocês. Na verdade, nós vamos estudar juntos. Eu sou um facilitador do conhecimento. Nós vamos pensar juntos acerca daquilo que Paulo escreve para nós no livro de Efésios. Na semana passada, nós estudamos Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6, e hoje nós vamos seguir então estudando a partir do versículo 7 até o versículo 16 do mesmo capítulo 4. Abre comigo a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, versículo 7. Efésios 4, 7, um texto muito conhecido, um texto bem profundo, que nos leva às reflexões talvez bem necessárias para o nosso tempo. Abre comigo aí, Efésios capítulo 4, versículo 7. Efésios 4, 7. A Bíblia diz: "E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas de pessoas, pela astúcia com que conduzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si em amor." Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento que nós temos a oportunidade e o privilégio de podermos estudar sobre a sua palavra. Espírito Santo, nos guia na verdade, nos guia na palavra. A tua palavra é base e fundamento. Nos ajuda a construir, Senhor Deus, todo tipo de entendimento, a nossa vida a partir da revelação das tuas escrituras. Nós somos totalmente carentes e dependentes de ti, Espírito Santo. Fala conosco, ministra aos nossos corações, ilumina o nosso entendimento, nos dá sabedoria e revelação e entendimento, para que nós possamos sair daqui alimentados pela tua palavra. Senhor, sabemos que assim como o pão, a tua palavra é essencial para nós. Então fala conosco e ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, bom demais, bora, vamos seguir? Seguinte, até aqui eu quero só recapitular com vocês algumas coisas que nós já estudamos. Primeiro, nós tivemos a introdução da carta, falamos sobre toda a bênção espiritual, vimos também uma oração que o apóstolo Paulo faz por conhecimento, falamos de estarmos ressurretos com Cristo, uma nova humanidade, o privilégio sem igual de Paulo, confiança no poder de Deus, unidade e diversidade na igreja, que foi semana passada, e hoje vamos estudar um pouquinho sobre o serviço aos santos. Ainda tem algumas aulas pela frente, eu creio que vai ser um tempo muito especial. Então, basicamente, a estrutura dessa carta aqui, o que Paulo está fazendo é orientando, ou melhor, dando luz a uma nova humanidade que foi criada em Cristo Jesus. Para e pensa comigo. Nós fomos feitos nova criatura. E ao nos juntarmos uns com os outros como família da fé, nós somos feitos uma nova sociedade, uma nova humanidade recriada a partir do novo nascimento em Cristo Jesus. Então, existe a sociedade, a humanidade caída de Adão, e existe uma nova humanidade em Cristo. Logo, se existe uma nova humanidade, existe uma nova legislação, existe um novo modo de agir e um novo modo de viver. Para isso que o apóstolo Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa carta dele à igreja que estava em Éfeso, e na verdade é uma carta circular que ia circular por algumas igrejas. Na semana passada nós fechamos, então, o versículo 6 falando o seguinte, abre comigo aí, Efésios 4, do 3 ao 6, que fala o seguinte: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está falando dessa unidade no meio da igreja.
há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e que age por meio de todos. Em suma, nós somos chamados a vivermos uma unidade espiritual. Seja você de qual denominação for, nós somos um em Cristo Jesus. Por meio do sangue do Calvário, por meio do sangue de Cristo, nós convergimos, nós nos unimos uns aos outros, fazendo parte desse corpo. Por isso que Paulo termina falando sobre uma só fé, a fé em Cristo, um só batismo, batismo no corpo, um só Deus e Pai de Cristo Jesus, que nos une por meio do corpo do seu Filho. Agora, se Paulo começa falando acerca da unidade do corpo de Cristo, o que ele vai continuar falando a partir desse versículo 7 agora é sobre a diversidade do corpo de Cristo. Para pensar comigo, a analogia que Paulo faz é sobre um corpo humano. Então, todos nós temos membros diferentes uns dos outros. Nós temos as mãos, nós temos os braços, nós temos, aqui a parte do nosso tronco, temos as pernas, os pés, os dedos dos pés, enfim. Nós temos membros diferentes que constituem, então, um corpo para que nós possamos nos mover, para que nós possamos agir. Por isso que Paulo vai continuar falando no versículo 7 o seguinte: e a graça foi concedida, presta atenção, e a graça foi concedida a cada um de nós. Se ele estava trabalhando num aspecto de corpo como unidos, agora ele está falando especificamente sobre cada um de nós. Então, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também que ele havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, Paulo passa do versículo 6, que ele fala, todos nós estamos em um só corpo, filhos do mesmo Deus, para agora cada um de nós. E ele começa a abordar, então, essa diversidade no meio da igreja. Embora haja um só corpo, uma só fé, uma só família, um só batismo, esta unidade não deve ser interpretada erroneamente como sendo uma uniformidade sem cor e sem vida, como se não houvesse diversidade no meio da unidade. É um paradoxo, porque para e pensa comigo. Quando nós pensamos unidade, nós pensamos uniformidade. Pessoas iguais, gente fazendo a mesma coisa. Mas no meio da igreja é por sermos diferentes que nós estamos unidos. Presta atenção. É por sermos diferentes que nós estamos unidos. Imagina se um corpo humano, fosse composto somente por mão. Não faz sentido. Não tem lógica nisso. Por quê? Por meio da diversidade dos membros, um complementa o outro, visando então a ação desse mesmo corpo. Então, a unidade da igreja, ela é emocionante na sua diversidade. E ele começa falando aqui no versículo 7, como nós lemos, e a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Agora, você pode parar para pensar, Léo, como assim? Existe uma medida da graça? No que diz respeito à graça salvadora ou à graça salvífica, não. Todos nós recebemos a mesma proporção de graça que nos salva, esse favor imerecido. Mas agora, para o serviço, existem tipos ou níveis segundo o dom ou segundo a proporção que Cristo escolhe dar. Então, cada um de nós recebeu uma proporção, uma porção, um pedaço dessa graça de atuação, dessa graça para serviço. Imagina, para e pensa comigo, vou usar um exemplo bem simples para você entender, tá? Não significa que é em sua totalidade, é só para você entender que é um exemplo. Imagina se todos cantassem. Se o dom de Cristo dado à igreja fosse somente canto. Não ia ter pregação, não ia ter profecia, não ia ter evangelismo, não ia ter nada do tipo. Por quê? Porque as pessoas só iam cantar. Agora, imagine também se esse dom de Cristo acerca da pregação fosse dado e nós só utilizássemos dele. Somente pregação. Não ia ter louvor, não ia ter adoração, não ia ter evangelismo, não ia ter profecia, não ia ter envio. Então, é dentro dessa pluralidade, é dentro desse dom de Cristo dividido segundo a medida que ele mesmo escolhe, é que nós vamos complementando uns
aos outros. Então, presta atenção, o versículo 7 e 8 nos ensina que esse doador de dons é o próprio Cristo. O Cristo escolhe qual é a porção, qual é a proporção de graça para serviço. Presta atenção, não faça confusão, gente. Existe uma graça para a salvação, que é esse favor imerecido que todos nós recebemos igualmente. Agora, a graça para serviço é diferente. Cada um recebe conforme o plano de Deus, a fim de que nós possamos cumprir a vontade dele. Então, o apóstolo Paulo começa falando que esse dom, ele foi dado, ele foi doado pelo próprio Cristo. O próprio Cristo entrega dons. Agora, para pensar comigo que ele vai continuar falando o seguinte então, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, se Cristo é o doador dos dons, a mesma forma, o caráter dos dons, talvez um termo que seria mais claro para a gente, a espécie do dom que ele está nos dando é definido pelo próprio Senhor. O versículo 11 começa falando, e ele mesmo concede. E ele mesmo escolhe dar, e ele mesmo escolhe a forma de entregar, e ele mesmo decide o que fazer. Então, a partir do momento que ele define o que ele quer dar, a partir do momento que ele define o que ele quer falar, a quem ele quer dar, a como ele quer dar, cara, já não importa muito. Porque se o Senhor decide, não é eu que escolho ser mestre, não sou eu que escolho ser profeta, evangelista, pastor ou algo do tipo. Ele escolheu. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e para mestres. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 1 Coríntios 12, 4, abre comigo aí. 1 Coríntios 12, 4, a Bíblia diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. De novo, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, que fique muito claro para nós, independente de qual área você foi vocacionado, independente do que você foi chamado a cumprir, o Espírito Santo que atua em nós é o mesmo Espírito. Não pode ter divisão porque um é profeta, o outro é evangelista, o outro é mestre, ou então o outro é pastor. Porque é o mesmo Espírito que nos une, é o mesmo Espírito que nos comunga, é o mesmo Espírito que nos capacita. E ele escolheu conceder uns para e uns para. Então, o nosso desafio hoje é enxergar que no meio da diversidade da igreja nós estamos completos. Presta atenção. No meio da diversidade da igreja, nós estamos completos. Não é sobre despontarmos apenas uma vocação, como se essa vocação fosse a vocação que salvará a humanidade. Não. A vocação que salva a humanidade é a vocação de Cristo. E Cristo é evidenciado, completo, íntegro, inteiro, quando nós juntos manifestamos as suas virtudes. Então, esse é o nosso desafio, enxergar uns nos outros, complemento, tá? Complemento é suporte para que Cristo seja evidenciado na terra. Agora, e ele mesmo concedeu uns para. E aqui, o que nós lemos no versículo anterior, é que é sobre o dom de Cristo, ou as vocações de Cristo. Mas em Romanos capítulo 12, nós vemos os dons de Deus Pai. Então nós temos vários dons espalhados pela palavra de Deus. Se aqui Paulo está falando sobre os dons de Cristo, que diz respeito ao apostolado, ao profeta, ao evangelista, ao pastor, ao mestre, nós temos também em Romanos 12, então, os dons de Deus. Em 1 Coríntios 12, os dons do Espírito. E claro, é sempre muito perigoso nós separarmos a Santíssima Trindade. Mas a finalidade aqui é pedagógica, só para você entender que existem dons específicos para a Trindade. Então tem os dons os dons do Filho, tem os dons do Pai e tem os dons do Espírito, que é evidenciado nas Escrituras, que é declarado nas Escrituras e que nós podemos compreender, então assim, à luz da palavra de Deus. Agora, como eu disse, nós não podemos repartir a Trindade, porque nós temos um só Deus, um só Deus.
Para fins pedagógicos, nós conseguimos fazer essa separação para a gente entender apenas. Não significa que a Trindade se divide. Não, não. É um só Deus. É o paradoxo, é a beleza, esse conceito belo da Trindade. Um só Deus, mas três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele começa falando que ele deu uns para apóstolos. E, gente, essa discussão aqui é mais velha do que, olha, andar de bicicleta. Sério, velho. Gente, pelo amor de Deus, quantas vezes eu vejo pessoas discutindo sobre existe apóstolo, não existe apóstolo, existe, não, o apóstolo morreu, o apóstolo bom é apóstolo morto, não, mas existe apóstolo hoje em dia. Gente, é uma discussão que não tem fim. Em suma, como que nós definiríamos? Existe apóstolo atualmente? Existem apóstolos atualmente ou não existem? E a resposta é sim e não. Como assim? Não. Não existe apóstolos na mesma autoridade que os 12 escolhidos por Cristo, porque eles tinham uma finalidade específica, inspirado pelo Espírito Santo, e escrever parte das Escrituras. Então, não. Como os apóstolos de Cristo foram somente os 12. Agora, sim, pois no significado da palavra apóstolo, que é um enviado, na parte do sim, no ponto de que existem sim apóstolos, é que um enviado, uma pessoa enviada como uma embaixadora é um apóstolo. Então, compreender o significado da palavra vai nos ajudar a entender se existe ou não existe apóstolo. Não existe apóstolo no que diz respeito à essencialidade dos 12, não como os 12, isso não existe, porque foi uma vocação específica, mas no significado da palavra existem apóstolos atualmente, que seria um enviado, um missionário, alguém encarregado da proclamação do evangelho, alguém encarregado como embaixador de Cristo. Então, apóstolos existem? Repito, como os 12, não. Agora, um apóstolo, no que diz respeito a um mensageiro, a alguém encarregado de uma mensagem, a alguém encarregado de uma missão, sim, porque o significado da palavra apóstolo é mensageiro ou enviado. E todos nós, em certo ponto, somos mensageiros e enviados à proclamação do evangelho como embaixadores do reino de Deus. Agora, ele continua que Cristo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. E mais uma vez, precisa de uma explicação. Existem profetas atualmente? Sim e não. Foi a forma mais clara que eu encontrei de te mostrar isso, porque às vezes eu percebo que as nossas discussões estão em torno do significado das palavras. Então, não existe profeta como Isaías, como Jeremias. Por quê? Porque eles compuseram, eles colocaram também, eles fizeram, eles formaram, eles redigiram, tá? Aquilo que saía direto da boca de Deus, ao ponto de entrar nas escrituras sagradas. Isso daqui é verdade absoluta. Tudo que um profeta do Antigo Testamento, ou seja, do Novo Testamento, relatou, entra como palavra de Deus. É infalível, é inerrante, é verdade absoluta. Agora a pergunta é, existem profetas como os profetas do Antigo Testamento e do Novo? Não. Por quê? Porque a partir do momento que eu falo que existe um profeta como Isaías, Jeremias, Ezequiel ou outros profetas, eu estou falando que tudo que esse profeta falar vai ter o mesmo nível de autoridade da palavra de Deus. Já viu aquela frase? Assim diz o Senhor? Gente, ao falar assim diz o Senhor, tudo que sai da minha boca tem que ser tão perfeito e tão absoluto quanto a palavra de Deus. Então, cuidado. Porque você pode estar falando assim diz o Senhor em relação àquilo que ele não disse. E sabe, eu me preocupo em colocar palavras na boca de Deus sobre aquilo que ele não disse. Então não existem profetas no que diz respeito a Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos esses homens do passado. Mas sim, existem profetas, existem homens que profetizam de acordo com a palavra de Deus. Não são homens que dizem assim diz o Senhor, porque, gente, presta atenção, dizer assim diz o Senhor é algo muito sério. Para e pensa comigo, quando eu falo assim diz o Senhor, e a gente já vê muito isso espalhado por aí. Ao dizer isso, a minha palavra
tem tanto peso quanto as Escrituras. Você tem consciência disso? Porque aqui está o assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, de acordo com a palavra. Ao citar essa frase, ao citar esse princípio do que eu vou profetizar, eu estou falando que o que vai sair da minha boca é infalível e inerrante. E aí eu não sei você, eu já profetizei e eu já errei algumas coisas. Então toma cuidado com a forma. Existem profetas hoje? Existem aqueles profetas que profetizam de acordo com a palavra de Deus, trazendo edificação, exortação, consolação, pessoas que são usadas constantemente em palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, mas tudo submetido à palavra de Deus. Nenhum profeta tem autoridade para falar algo que a Bíblia não diz. Ou, na verdade, gente, ninguém, nem profeta e nem não profeta, ninguém tem autoridade para falar algo que a Bíblia não diz. Então, o nosso desafio é compreender. Existem apóstolos como os 12? Não, há autoridade específica para eles, porque eles estavam compondo, eles estavam escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, claro, inspirado pelo Espírito Santo, a Bíblia. Agora, existem profetas como do Antigo Testamento? Não também, porque eles também estavam participando de algo específico. Eles eram boca de Deus na terra, literalmente. Deus falava por meio de seus profetas. Agora, hoje em dia, Deus fala por meio de seus profetas, Deus dá revelação de acordo com a palavra para que os seus profetas profetizem, sempre submetido à palavra, repito, sempre submetido à palavra, visando edificação, exortação, consolação, mas completamente submetidos à palavra. A palavra de Deus é o fundamento, a palavra de Deus é a verdade da nossa vida. Assim como Cristo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, ele também concede outros para evangelistas. E cara, evangelistas aqui se refere ao dom da pregação evangelística, ou seja, de fazer o evangelho especialmente claro e relevante aos descrentes, pessoas dotadas de uma graça de conexão inexplicável. E quando eu falo pregação, não estou falando pregação com microfone, porque ao pensarmos em pregação, geralmente a gente pensa num púlpito, né? Na igreja, num púlpito, onde a pessoa pega um microfone e ela vai pregar. Não é esse tipo de pregação que eu estou falando, mas uma pregação no 1 a 1. Cara, quando você tem contato com com um evangelista, você sabe que você está tendo contato com um evangelista. Por quê? Ele tem um poder de conexão inexplicável. Ele consegue acessar o nosso coração de uma forma que você fala, cara, como essa pessoa é gente boa, como ela criou uma conexão comigo. Por quê? É dom de Cristo, é uma graça de Deus, não é sobre a pessoa, é sobre o dom que foi entregue a ela. Então, evangelista tem a facilidade de explicar o evangelho de forma lúdica e simples para os descrentes, visando então a conversão e a transformação dos mesmos. Então, presta atenção, ele separou uns para apóstolos, outros para profetas, nós já entendemos sobre isso, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Existe uma discussão que talvez não venha ao caso no momento, é que se pastores e mestres diz respeito à mesma vocação, porque ambos alimentam um rebanho, ambos cuidam de pessoas. Gente, João Calvino entendia que não, que os pastores eram responsáveis por ministrar os sacramentos e os mestres por ensinar a palavra de Deus. No meu caso, eu acho que é uma discussão meio que assim, não tem tanta necessidade de nós entrarmos nesse ponto, porque nós estamos fazendo um estudo, uma exposição das Escrituras, não técnica, mas devocional, no que diz respeito ao alimento para a nossa alma, e não entrar aqui no grego, nas composições da frase. Não. Nós estamos pensando aqui numa perspectiva de alimento para a alma, até porque nós não estamos em um seminário teológico que visa talvez uma perspectiva mais técnica. Então, quando Paulo vai escrever aqui que Deus concedeu outros para pastores e mestres, basicamente ele estava falando de pessoas responsáveis por alimentar e cuidar do rebanho. Todo pastor deve ter parte da vocação mestral e todo mestre deve ter parte da vocação pastoral. Em outras palavras, um pastor é responsável por ensinar e um mestre é responsável por apacentar e também cuidar. Agora, é claro que talvez você deve
ter se identificado com um desses dons aqui, você deve ter identificado algo que Cristo te deu. Eu, provavelmente, meu coração queima por essa área do ensino, por essa área do professor, do mestre ali, alguém que ensina a palavra de Deus, um sistema teológico e filosófico, mas que seja acessível às pessoas. Mas, basicamente, todos nós fomos incumbidos de sermos apóstolos em um certo ponto. Fomos incumbidos de sermos profetas em um certo ponto. Fomos incumbidos de sermos evangelistas, pastores e mestres em um certo ponto. Eu coloquei aqui, em suma, todos nós recebemos parte de cada comissionamento. Somos enviados por Deus para uma missão apostólica, chamados a viver profeticamente o estilo de vida da era por vir, vivermos evidenciando o evangelho, ou o evangelista, para o não crente por meio dos nossos atos e responsáveis pelo cuidado e edificação mútua da igreja. Em suma, todos nós somos chamados a evidenciar esses dons de Cristo. Agora, é claro que uns são vocacionados no que diz respeito a ser realmente um homem-dom. É alguém ali que recebeu do Senhor e vai trabalhar full time fazendo isso, e aí você pode também se identificar com um desses dons aqui específicos, tá bom? Para descobrirmos qual o dom que o Senhor nos outorgou, se faz necessário oração e vida em comunhão, pois o Espírito testifica dentro de nós e a comunidade local reconhece esse chamamento. Então é muito importante que você entende que você foi vocacionado para uma dessas 5 áreas, você tem que parar e começar a orar. Senhor, qual foi o dom que o Senhor me entregou? Espírito Santo, revela para mim qual é o dom de Cristo, para que eu fui chamado, por que eu estou aqui, qual é a minha vocação, qual é a minha parte de atuação no corpo de Cristo, mas também tendo em mente que a comunidade local é responsável por selar, por reconhecer esse chamado. Um exemplo que eu posso dar para vocês é, ainda que eu goste muito de música, quando eu canto, a minha comunidade local sabe que eu não fui chamado para isso. Então, estar inserido em uma comunidade local nos protege de qualquer tipo de erro ou falsa identidade. Entende? Que isso fique claro. O Espírito Santo nos revela, mas nós somos chamados também a permitir que a comunidade local venha reconhecer a nossa vocação. Agora, o apóstolo Paulo então continua, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, falando sobre o Cristo, o dom de Cristo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o ensino e o pastoreio visa a finalidade de capacitar o povo de Deus a ser um povo que serve ativamente ao Senhor, aos santos e também ao mundo. Em outras palavras, qual é a finalidade dessas vocações, desses dons de Cristo? Meu amigo, edificar o corpo de Cristo. Presta atenção, se você usa o dom para sua autopromoção, você está usando o dom da forma errada. Se você usa o dom para qualquer outra finalidade que não seja edificar o corpo de Cristo, cuidar do corpo, formar o corpo, construir o corpo, você está usando o dom da forma errada. Então, o nosso desafio é enxergar, tá bom? Essas vocações como chave, como oportunidade de aperfeiçoar os santos. É você pegar, talvez, você que tem uma vocação mais profética, chegar à profecia como um meio pelo qual você vai usar para edificar a igreja e não para exaltar o seu próprio nome. Você que ensina, meu amigo, que gosta muito da parte intelectual, de um evangelho inteligente, cuidado. Se você não está colocando somente conhecimento ou vaidade acadêmica dentro da sua mente, que não edifica nenhuma pessoa e não cuida de ninguém. Então, o nosso desafio é olhar para as oportunidades que nós temos de edificar os irmãos e nos agarrarmos a isso, a fim de contribuir, cada um com o dom que foi entregue. O John Stott fala o seguinte: o propósito imediato de Cristo em dar pastores e mestres à sua igreja é, através do ministério da palavra exercido por eles, equipar todo o seu povo para os variados ministérios. E o propósito final disso é edificar o seu corpo, a igreja. Pois é claro que a maneira pela qual o corpo cresce é através do uso de todos os membros,
dos dons que Deus lhes deu. Em outras palavras, você precisa se tornar responsável pelo meu crescimento. Vocês estão entendendo, gente? Eu não cresço se você não investir em me edificar. Quando eu estou lendo, cara, o Evangelho é muito belo. O Evangelho é fantástico. Porque ao ler um livro, eu não leio para mim. Eu leio para edificar você. Porque eu não como do meu próprio dom. Para eu ser edificado, para eu poder ser edificado, eu preciso experimentar do dom de Cristo que há em você. Então, o que nós tem que ficar focado aqui, o nosso foco tem que ser como eu faço para utilizar o meu dom, a fim de edificar pessoas, a fim de auxiliar pessoas na caminhada com Cristo Jesus. É muito interessante que tempos passados, e até mesmo hoje, atualmente, na contemporaneidade, nós vemos muito aquilo que foi falado sobre o sacerdócio de todos os crentes. Em suma, seria de que todo cristão, por meio de Cristo, todo crente na pessoa de Jesus, tem acesso a Deus, não precisa mais de um sacerdote, a não ser o próprio sumo sacerdote chamado Cristo Jesus. Então, todos nós comungamos de relacionamento com Deus, independente da hora, da onde estivermos. Por quê? Porque uma porta nos foi aberta, um novo caminho foi restaurado ao Pai, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, o desafio nosso aqui é enxergarmos não somente o sacerdócio de todos os crentes, mas também o trabalho, o ministério de todos os crentes. Meu irmão, não existe você ir para a igreja assistir um culto. Até porque o único que assiste um culto é o próprio Senhor. Nós vamos para a igreja, nós nos reunimos como igreja, como família, para prestar um culto. A pergunta é: qual é a tua parte de contribuição naquilo que nós estamos fazendo? Pare e pense comigo. Você recebeu um dom, você recebeu uma responsabilidade do Senhor e você é outorgado, você é chamado a contribuir no desenvolvimento de uma família. Como ou o que você tem feito com o dom que Deus te deu? Você tem usado para benefício próprio, você tem usado para alimentar a si mesmo, porque se você estiver fazendo isso, está usando da forma errada, porque o meu dom é para o seu serviço, e o seu dom é para o meu serviço. Então entenda, gente, e eu vou falar de novo, cada livro que eu leio, e eu estou me usando como exemplo, porque minha vocação é aqui voltada para o ensino, ali, a parte de mestre, então é bem provável que seja mais claro. Cada livro que eu leio, cada curso de teologia que eu faço não é para minha própria edificação, mas é para o teu cuidado. A pergunta é: o quão zeloso, o quão sério você está sendo com a sua vocação? Porque de alguma forma isso vai impactar no meu crescimento e no nosso crescimento como família. Paulo está falando com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Ou seja, cada profecia, cada ensino, cada envio, cada cuidado, cada evangelismo deve visar o aperfeiçoamento dos santos, visando o desempenho do serviço, a fim de que nós possamos ser edificados em Cristo. Agora, se eu pudesse recapitular com vocês aqui, eu ia fazer da seguinte forma. Vimos que é o Cristo glorificado, Jesus, o Cristo glorificado, que outorga ou que nos dá dons à sua igreja, nos dá dons como sendo nós a sua igreja. Que os dons são diversos em seu caráter, em sua forma. Que os dons de ensino são primordiais e que o seu propósito é equipar o povo de Deus para exercer seus ministérios e assim edificar o corpo de Cristo. Por que os dons de ensino são primordiais? Porque ninguém vai saber o que é ser profeta se ninguém ensina o que é ser profeta. Entende? Por isso nós vemos um monte de extremos ou exageros acerca de algumas vocações, porque não tem gente ensinando sobre. Então, os dons de ensino são essenciais, até mesmo primordiais, porque para desenvolver uma vocação profética, você precisa entender o que é, à luz das Escrituras, um profeta do tempo que nós estamos vivendo. Para você que quer desenvolver uma área de ensino, você precisa enxergar, à luz da palavra de Deus, o que é ser um mestre, o que é ser um professor, o que é ser um tutor, de acordo com as Escrituras, que é o nosso fundamento
de fé. Agora, o apóstolo Paulo, ele continua então falando o seguinte: até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Em outras palavras, existe um convite, um chamado à nossa unidade e à nossa harmonia como corpo de Cristo. E essa unidade e essa harmonia só será possível se todos nós fundamentarmos a nossa vida na palavra. Gente, de verdade, a tua verdade não importa para mim. E a minha verdade não importa para você. O que importa é se tanto você quanto eu, nós estamos nos submetendo à palavra de Deus. Porque a única forma de nós chegarmos a uma unidade de fé, a uma só fé, é quando nós nos submetermos à palavra de Deus. Ao ponto que Paulo continua falando ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Em outras palavras, a maturidade cristã, ela é evidenciada em uma estabilidade espiritual. Ou seja, somos imaturos quando não estamos firmados no conhecimento de Cristo mediante a palavra, mas aceitamos todo e qualquer ensino à parte das Escrituras. Em outras palavras, o teu vocacionamento, o teu chamamento, a tua responsabilidade é nos revelar à luz das Escrituras quem Cristo é. Gente, somos chamados a crescermos à estatura da plenitude de Cristo, para que a gente para que nós não sejamos mais meninos levados de um lado para o outro. Sabe quando sua teologia muda com o último pastor que você acabou de ouvir? Isso é meninice. Nossa vida espiritual só será estável e não instável. Só será estável quando nós estivermos com o coração depositado na palavra de Deus. Gente, eu te desafio a viver igreja, a viver unidade, diversidade à luz das Escrituras. Não tem como nós sermos estáveis, constantes e consistentes a parte da palavra, porque a palavra é o fundamento, ao ponto de nós sermos chamados a crescermos à estatura do próprio Cristo. E para finalizar, o apóstolo Paulo então continua: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Em outras palavras, a pregação do evangelho, a edificação mútua, ela tem dois componentes essenciais. Primeiro, a verdade, que nós não negociamos, a verdade eterna, a verdade que é imutável, a rocha, a verdade absoluta que é a palavra, mas também amor. Porque a verdade se torna ríspida se não for equilibrada pelo amor. O amor torna-se frouxidão se não for fortalecido pela verdade. Não há outro meio de chegarmos a uma unidade cristã sem amor e sem verdade. Ou seja, talvez você está vivendo uma realidade onde você é muito verdadeiro, mas te falta amor, te falta gentileza, te falta o como falar. Agora, talvez você está vivendo uma espiritualidade que você só evidencia amor e te falta o que falar. Quando nós vamos para os extremos e nós não buscamos um equilíbrio entre verdade e amor, nós corremos o risco de cairmos numa forma ríspida de se pregar o evangelho ou então de cair em uma frouxidão.
O apóstolo Paulo termina esse texto, versículo 16, falando o seguinte: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cresçamos de toda forma, de acordo com a vontade de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado. Imagina que é uma sinfonia, de quem todos os instrumentos, bem afinados e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, segundo a justa responsabilidade de cada um, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Em outras palavras, gente, quando você corresponde à vocação que foi te dada, você está edificando a si mesmo e também aos outros. Porque se o outro não desenvolve, eu também não consigo desenvolver. Se o outro não é despertado a cumprir a sua vocação, eu também não consigo cumprir aquilo que foi otorgado a mim. Por quê? O meu crescimento depende do outro. Para que juntos nós possamos edificar uns aos outros, para que juntos nós possamos nos edificar em amor. Sabe, o nosso desafio é vivermos da maneira bíblica, cara. Edificação mútua, assumindo a responsabilidade, realizando, atuando a partir dos nossos dons espirituais, claro, guiados pelo Espírito Santo, visando a cooperação, a edificação mútua entre os irmãos. O D.A. Carson, ele fala o seguinte, comentando esse último versículo 16 que nós acabamos de ver. O crescimento de todo o corpo, no fim das contas, vem de Cristo, mas o corpo cresce na medida em que cada parte realiza a função que lhe é designada, no trabalho da edificação em amor. Ao longo de todo o processo, essa edificação e o crescimento são mantidos em unidade e coesão pelo esforço de toda a junta. Tudo isso apresenta um desafio para hoje. Estamos promovendo a unidade, crescimento e desenvolvimento no corpo de Cristo? Estamos cumprindo a nossa função? Você está cumprindo a sua função? Você está cumprindo a tua parte de responsabilidade? Ou você é só mais um que está indo na igreja para assistir um culto? Porque de acordo com o apóstolo Paulo, de acordo com as Escrituras, de acordo com aquilo que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, nós somos chamados a uma responsabilidade. Cumprirmos aquilo que o Senhor pede de nós, cada um na sua vocação, entendendo que essa diversidade da igreja é rica e visa a edificação, o crescimento em amor e em verdade. Espero que esse estudo, espero que essa aula, essa ministração tenha abençoado você. Eu oro para que o Espírito Santo transforme os nossos corações, para que o Espírito Santo nos desperte a viver de fato, gente, igreja, a viver de fato essa nova humanidade, visando a edificação mútua. Quando eu me dedico para você. E quando você se dedica para mim, visando o crescimento em verdade, em amor. É uma edificação de nós mesmos como um só corpo, o corpo de Cristo Jesus. Espero que esse conteúdo tenha te abençoado. Se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo, nós vamos dar um jeito de responder. Não esquece, tira um print, gente, tira um print, eu esqueci de pedir isso na aula passada. Tira um print, marca a família do Zascope, marca a família do Zascope On, se você quiser também me marcar, vou ficar muito feliz, vai ser muito bom ver quem está participando com a gente. No mais, Deus abençoe vocês, a gente volta semana que vem e, gente, bora, vamos nos alimentar também desse alimento que é essencial para a nossa vida e que nós possamos viver edificação, crescendo em graça, em verdade e em amor. Valeu!